Católicos em Missão. Quero então, nesse programa, já bem próximo do Natal, tratar com você algumas questões acerca deste tempo em que nós estamos vivendo na liturgia. Você sabe, e certamente houve quem falasse disso aqui, que nós estamos então num novo ano litúrgico. O primeiro domingo do Advento, que nós celebramos já há algumas semanas, esse primeiro domingo do Advento marcou então o início do ano litúrgico. A festa que encerra o ano litúrgico na Igreja Católica é a festa de Cristo Rei. O domingo seguinte não só é um tempo novo, o tempo do Advento, como o Padre Reginaldo já assinou aqui, mas também é um ano novo. Começamos o ano da Igreja no primeiro domingo do Advento. E Advento é esse tempo litúrgico de 4 semanas que nos prepara para a celebração do primeiro mistério da fé que nós celebramos na ordem do tempo, que é o mistério da encarnação de Jesus, o mistério do Natal. Então percebam que o tempo do Advento é exatamente esse tempo favorável em que o nosso coração vai se preparando em vista da grande festa que vamos celebrar. Assim como a Quaresma é um tempo também de preparação para a grande festa que se celebra após a Quaresma, que é a Páscoa. Então estamos aqui no início do ano litúrgico, não é? E já caminhando então para esse primeiro mistério da fé, que é o mistério da encarnação, o mistério do Natal do Senhor. E esse tempo do Advento então que estamos celebrando, ele se divide em 2 momentos importantes. E nós temos que ter presentes esses 2 momentos. Qual é o primeiro momento do tempo do Advento? O primeiro momento vai do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro. Nesse primeiro pedaço do Advento, nós pensamos acerca de Jesus Cristo, a sua última vinda, a sua segunda e definitiva vinda, porque isso faz parte, meu irmão, minha irmã, do nosso mistério de fé, isso faz parte da nossa esperança cristã. Nós aguardamos que o Senhor Jesus volte, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós rezamos isso na nossa profissão de fé. Então nós cremos que haverá um dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Deus, em que o Senhor Jesus voltará, não mais no ventre de uma mulher, mas voltará na glória, nas nuvens, de modo que se estabeleça ali o final de todas as coisas. Então nós estamos caminhando para este dia de glória, para este dia de encontro com o Senhor, para este dia de plenitude. O Advento, então, na sua primeira parte, quer nos fazer pensar isto, não é? Que a nossa história não vai indefinidamente na direção de um futuro incerto e sem perspectiva e sem meta. Não. É importante lembrar, portanto, que nós estamos indo para um fim que é uma meta. Nós não estamos indo para um fim que é um nada, ou que é um aniquilamento, ou que é uma destruição radical. Não, estamos indo para um fim que é uma meta. Isto é, estamos indo ao encontro do Senhor Jesus que vem. O Advento, então, quer exatamente nos preparar também para esta segunda e última vinda do Senhor Jesus. E isto, meu irmão, minha irmã, como diz o próprio Jesus lá no Evangelho, está em data, em dia e hora totalmente imprevisíveis. Jesus vai dizer lá no Evangelho, né? Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, que é Ele, mas somente o Pai. Então, acerca desta volta de Jesus, ninguém sabe, nem o próprio Jesus. Mas o Pai de Jesus é quem decide o dia da volta do seu Filho para então estabelecer a plenitude de todas as coisas. De modo que aí a criação inteira seja recapitulada no seu Criador. Então, o Advento quer nos preparar para este dia. Daí a nossa necessária e importante conversão cotidiana. Ninguém está pronto agora, ou num ato, ou num momento.
A conversão, portanto, é alguma coisa que nos vem diariamente, de modo que cada um, a cada dia, procure ser o melhor que pode ser, diante dos outros, diante de Deus, não é? A partir de si, cada um, então, na sua conversão cotidiana, permanente, vá se conformando a Jesus, de modo a quando Jesus voltar, nós sermos contados entre os seus eleitos, entre os seus preferidos e prediletos. Esta, então, minha irmã, meu irmão, é a primeira parte do advento. Nós pensamos esta segunda e última vinda do Senhor Jesus. Enquanto Jesus não vem, vamos celebrando a Eucaristia, né, que é a antecipação desse mistério. Enquanto Jesus não vem, vamos seguindo no caminho. Enquanto Ele não vem, vamos construindo entre nós o seu reino, nas estruturas, nos ambientes, nos corações, né? E construir o reino de Deus é exatamente plantar o bem, plantar o belo, plantar o justo, plantar o que convém, plantar o que constrói, né? Plantar o que afirma as coisas e as criaturas. Isso é construir o reino de Deus enquanto o Senhor Jesus não volta. E há então, digamos, um segundo momento ou um segundo tempo no advento. Não é? Esse segundo tempo, que vai do dia 17 até o dia 24, então, nesse segundo pedaço do advento, aí nós pensamos a primeira vinda de Jesus. Na primeira parte, pensamos a segunda, aquela que estamos ainda a esperar na fé. Na segunda parte do advento, pensamos então a primeira vinda, aquela que nós celebramos no Natal. E aí, certamente, a partir do dia 17, as leituras da missa vão nos fazendo pensar, meditar, recolocar aquela vinda do Senhor Jesus que nós vamos celebrar no dia de Natal. Agora, é interessante perceber, meu irmão, minha irmã, que a celebração do Natal não é alguma coisa que repete algo do passado. Não. A liturgia é sempre o hoje de Deus. Vamos ouvir lá no dia de Natal, né, os anjos anunciando aos pastores: hoje nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador. A liturgia nos põe no hoje de Deus. Então, no dia de Natal é o hoje do Natal. Estaremos lá como os pastores, como os magos, como José e Maria, estaremos lá, não é? Envolvidos e encantados com uma criança que nasce como as outras, mas que é Deus no meio de nós, Deus na carne. Então, o segundo, digamos, pedaço do advento vai nos fazer exatamente celebrar este mistério de fé, de um Deus que desce, né? Do Verbo divino que despoja-se da sua glória e vem tomar a carne humana, a história humana, o corpo humano, para salvar-nos a partir de dentro, a partir da história, a partir da humanidade mesmo. Então percebam, meu irmão, minha irmã, que beleza esse tempo do advento que estamos celebrando, né? Então é importante que aí na sua comunidade paroquial, na igreja, na capela, onde quer que você possa se encontrar semanalmente com os irmãos para celebrar a fé, que isso esteja bem presente. Esse tempo do advento é o tempo em que nós vamos, portanto, nos preparar duplamente, nos preparar para o encontro, não é, pessoal e universal com o Senhor Jesus que vem no futuro, e cada um está chamado a fazer isso a partir da sua própria conversão. E a conversão de cada um vai certamente gerar uma conversão social, uma conversão global, uma conversão da criação inteira, como também somos chamados a nos preparar para, de novo, podemos colocar diante dos olhos de fé o mistério de um Deus que toma a carne humana. Então, é um tempo muito precioso. E o grande risco, meu irmão, minha irmã, é que outras coisas tomem e matem a beleza litúrgica, teológica do Natal. Há outras preocupações que certamente poderiam nos enganar, nos roubar desse momento tão precioso. Se é bom
se é oportuno e se até ajuda, né? Que nós criemos nos nossos espaços, né? Uma certa situação que põe uma diferença naquele espaço, né? Através de árvore de Natal, de presépio, de guirlandas, de flores, de bolinhas, de velas, de luzes, né? Isso tem lá o seu valor, mas isso aqui tem que ser apenas uma indicação de algo maior. Não podemos parar aqui, senão paramos nos apetrechos, paramos nos enfeites, paramos nos presentes, paramos no Papai Noel e perdemos de vista aquele que dá sentido a esta festa. E isso é um risco grande que nós podemos correr. Há muitas crianças que sabem falar do Papai Noel, mas não sabem falar do menino Jesus. Há muita gente que corre atrás de comprar presentes e que alimenta a expectativa de ganhar presentes, mas se esquece de que o Natal é tempo de receber um presente, de receber um dom, que é Jesus, dom do Pai para a humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, que é católico, vamos então não nos perder no meio de tanta turbulência que poderia nos tirar ou nos roubar o sentido próprio, bonito, profundo do mistério do Natal. É importante que nesse tempo aqui nós possamos avançar certos de que Natal não é tempo de dar, é tempo de receber o dom que o Pai nos dá no seu Filho Jesus, que assume a nossa carne. E nesse tempo, então, duas coisas são muito importantes. E queria que você, meu irmão, minha irmã, frisasse essas duas coisas e tentasse vivê-las de maneira muito intensa. Qual é a primeira coisa importante, então, aqui nesse caminho para o Natal? A primeira coisa importante é a Eucaristia. Né? Nós temos que exatamente ali, comendo a Eucaristia, recebendo Jesus, é ali que nós temos, portanto, que nos aquietar, aprendendo do Mestre, aprendendo do bom pastor, aprendendo daquele que quer habitar o nosso coração. É ali na liturgia da palavra, tão rica, tão fecunda, que nos vai falar do Messias e do tempo novo que o Messias quer plantar no meio da humanidade. É ali, comendo a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, que nós vamos fazer a primeira coisa mais importante neste tempo de preparação para o Natal. A Eucaristia, portanto, é a primeira coisa. E a segunda coisa importante nesse tempo é a novena de Natal. E aí, meu irmão, minha irmã, queria que você entendesse quão importante é a novena de Natal. Se a Eucaristia nos põe diante do mistério que nós celebramos, né? Seja através da palavra de Deus que ouvimos, ou do pão de Deus, ou do pão do céu que comemos, né? Ali estamos diante, portanto, de Deus mesmo, que fala e que se oferece. A novena de Natal, não é, nos abre aos irmãos, aqueles que estão conosco no mundo, sejam os nossos mais próximos, sejam aqueles que estão ali na nossa vizinhança, no nosso círculo de amigos, nos nossos ambientes. Não é? A novena de Natal, portanto, na perspectiva outra, nos abre então na direção dos irmãos. E com eles nós vamos então preparar e converter o nosso coração na partilha da vida, do testemunho, da fé, da missão de cada um, das lutas de cada um, partilhadas ali, não é? Nas perguntas e nos textos e orações que nós fazemos na novena de Natal. É aí que nós também vamos nos preparando para o mistério de um Deus que se fez homem, que se fez na carne, que se fez carne. Por isso, Eucaristia e novena de Natal são, para nós, nesse tempo, as coisas mais importantes e mais oportunas que nós tínhamos que nos empenhar grandemente em fazer. E aí, então, quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que ainda é tempo. Ainda é tempo, né? Hoje é dia 12, né? Se levarem a sério uma novena, começada hoje, no dia 21, certamente, a novena estaria terminada. Mas, repito, não permitam que as outras coisas próprias desse tempo, que os outros personagens próprios desse tempo
que as outras atividades e ocupações próprias desse tempo não permitam que estas coisas roubem o sentido próprio, profundo, divino, celeste, transcendente do Natal. Isso depende de você, meu irmão. Depende de você, minha irmã. Fazemos aquilo que, de fato, escolhemos como preferenciais. Se eu escolho como preferencial, trabalhar, comprar, fazer ceia, chamar amigos, comer, beber, isto vai ocupar a maior parte do meu tempo. Se eu escolho como preferencial, sem desconsiderar as outras coisas, mas se eu escolho como preferencial, como primeiro, rezar, preparar o coração, converter o coração, pensar em Jesus, pensar a Eucaristia, pensar a novena de Natal, certamente isso se torna para mim o mais importante e eu vou saber relativizar as outras coisas e colocá-las no tempo justo e certo, sem deixar de fazê-las, mas sem permitir que elas tomem o primeiro lugar. Então, meu irmão, minha irmã, era isto que queria nesse programa, então, fazer você pensar e relembrar, o mistério do Advento nas suas duas partes e as duas coisas importantes que nós fazemos nesse tempo de Advento, que é celebrar a Eucaristia e viver a novena de Natal. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.